e 3 varas que nós chamamos de cumulativas, são varas judiciais. Todas aí, as 4, têm matérias cíveis e criminais. O juizado especial tem o juizado especial cível, ainda tem o juizado especial da Fazenda, para matérias do poder público, e o juizado especial criminal. As varas judiciais têm as matérias cíveis, família, qualquer matéria civil que possa pensar, e ainda temos o criminal. Mais ou menos 5.000 ações em cada vara e mais de 16.000 ações no anexo fiscal. São as execuções fiscais da Fazenda Pública contra aqueles que não pagaram os seus tributos. Então, vocês conseguem visualizar um pouco desse problema da quantidade de processos, que é algo que já é muito conhecido. Aí eu aproveito que tem muitos funcionários aqui de Ferraz de Vasconcelos para agradecê-los, porque trabalhar em Ferraz de Vasconcelos é muito bom. São varas que funcionam, o trabalho ele flui. A gente sabe da dificuldade que é, mas aí fica meu agradecimento muito especial às pessoas que também são pessoas da nossa confiança e da nossa amizade. O Poder Judiciário ele aceita, pela sua estrutura, quase todo tipo de ação, quase todo tipo de reclamação. Então vamos ao problema. As pessoas hoje não conversam mais, as pessoas não resolvem os seus conflitos. Uma simples audiência de conciliação e mediação, às vezes ela pode terminar em 1 minuto. É 1 minuto assim, uma parte senta, olha para a outra e fala, eu gostaria que fosse assim, a outra fala, tudo bem. E a gente se pergunta, então por que chegaram até aqui? Não, a gente não pode negar o acesso, mas por que chegaram até aqui? Por que esse assunto não foi resolvido anteriormente? E por outro lado, o conciliador pergunta, vocês já conversaram sobre o assunto? Não. Aí vem a conciliação. Eu confesso aos senhores que eu não tenho formação técnica em mediação e conciliação. Meu conhecimento é o do dia a dia, é o prático. Essa prática, ela requer paciência, ela requer respeito, atenção. As partes precisam conversar. Eu, antes de ingressar na magistratura, eu tive uma experiência como defensor público. E trabalhei com juízes muito experientes e pessoas que eu admiro muito. E eu aprendi certas técnicas que eu utilizo no meu dia a dia, que eu acho que funcionam muito bem. Um juiz que hoje é desembargador, chamado Roberto Maia Filho, ele tinha uma espécie de um discurso pronto. Então, toda audiência que eu assistia, que eu realizava, eu escutava aquele discurso do Roberto Maia. E eu percebi como fazia efeito, porque era algo que deveria ser dito para todo mundo. E eu costumo usar, quem já assistiu a audiência comigo sabe, esse discurso, que é o seguinte: as partes têm um conflito, vêm para o judiciário porque querem uma resposta. É melhor que elas conversem e tentem chegar a um denominador comum, a um ponto comum, mesmo que não seja o ideal, que eles tenham que ceder de alguma forma. Ou eles querem a resposta do juiz. E a resposta do juiz é simples. Eu não conheço esta parte e não conheço esta parte. Eu vou julgar este caso de acordo com a minha consciência e de acordo com a lei. Será que a minha decisão vai ser a melhor para a vida de vocês? Então, no contexto de mais ou menos 5.000 ações em cada vara, em que
Vou usar o exemplo da guarda de um filho, que é algo tão importante. Esse processo de guarda, ele vai ser julgado numa vara que também julga o processo daquele rapaz que furtou linguiça no supermercado. Daquele rapaz que entrou com um calhamaço de folhas desse tamanho, isso eu não estou brincando, isso eu me deparei com um processo. Ele disse: senhor juiz, eu tenho um plano de telefonia celular e a operadora não está cumprindo, eu quero que cumpra o plano direitinho. Eu vou olhar esse calhamaço aqui, eu vou somar todas as contas telefônicas, quantos torpedos ele mandou. Então, voltando. A gente pode ver a diferença de importância de cada bem que está sendo julgado, juntamente com aquela pessoa que precisa discutir o principal da vida dela naquele momento, que é a guarda do filho. Antes de pedir uma resposta do juiz, a gente precisa conversar. Outro assunto para juntar com esse, a gente esteve conversando. A justiça, ela vem de um panorama contencioso. Então, no Código de Processo Civil anterior, que era de 1973, parece que valia a pena uma boa briga. E nisso, a gente podia calcular prazos. Olha, eu não quero pagar agora, eu não vou entrar em acordo, eu posso pensar que esse processo vai demorar mais ou menos uns 2 anos. Se não for boa a sentença para mim, eu vou entrar com recurso. Aí eu calculo o tribunal, vai julgar em mais ou menos 3 anos. De repente, se eu conseguir um recurso no tribunal superior, eu posso garantir mais 3 anos ou 4 anos. Eu vou pagar essa dívida, se tiver que pagar, daqui a 8 anos. Os atores do Poder Judiciário, vamos chamar assim, todos aqueles que militam no Poder Judiciário, estavam acostumados com isso. Essa era a mentalidade. E percebeu-se que isso é um dos grandes causadores desse número infindável de ações judiciais. Há um novo Código de Processo Civil, há uma lei específica de mediação, lei de arbitragem, tudo isso para tentar resolver o conflito de uma forma muito mais satisfatória e muito mais rápida. Há previsão também da criação em cada comarca de um CEJUSC, que é um Centro Judicial de Solução de Conflitos. Esse é um centro especializado para que as partes possam procurar alguma maneira de fazer o acordo, de conversar sobre o assunto, e isso depois só é homologado pela Justiça. Então você não precisa judicializar o conflito. Nós estamos em via de implantação, lutando para que possa ser inaugurado aqui em Ferraz de Vasconcelos. Esse é mais ou menos um panorama geral improvisado para que eu entre no próximo assunto, que seria a justiça restaurativa. Vou colocar a justiça restaurativa como um método, uma forma de justiça de solução do conflito. Por favor, o primeiro slide. Esse conceito que eu trago aqui para vocês é o conceito do Egberto de Almeida Penido, que é juiz de São Paulo. Que é o juiz da primeira vara especial da infância e juventude de São Paulo. É um amigo pessoal, eu tive a oportunidade de conhecê-lo num núcleo da Escola Paulista da Magistratura que tratou sobre justiça restaurativa. Então tive contato com vários juízes que já realizam, o que me fez gostar mais do assunto e começar a estudar para saber se é possível implementar. Ele define como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, técnicas e ações, por meio dos quais os conflitos que causam dano são solucionados de modo estruturado, com participação da vítima, ofensor
famílias, comunidade e sociedade. Eu vou quebrar um pouquinho a leitura só para destacar alguns pontos e ao longo da apresentação eu vou voltar a falar deles, mas é importante pelo menos pincelar um pouquinho. Conjunto ordenado e sistêmico de princípios, técnicas e ações. A gente tem princípios, técnicas e ações específicos que se diferenciam muito da justiça comum, que eu vou chamar daqui a pouco de justiça retributiva. Solucionados de modo estruturado, e aí vem a grande diferença do que a gente não usa normalmente na justiça, que é a participação da vítima, do ofensor, famílias, comunidade e sociedade. Já antecipo que eu vou depois mostrar um vídeo bem pequeno, um trailer, sobre um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, e nesse vídeo dá para ver rapidamente como é o processo de justiça restaurativa. Ele é feito num círculo restaurativo onde as partes colocam o problema. Coordenados por facilitadores capacitados em técnica autocompositiva e consensual de conflito. Isso é muito importante, a formação daquele que coordena a solução desse problema. Ele não pode ser utilizado de qualquer forma, sem o estudo dessas técnicas. Há um risco muito grande de deturpar a justiça restaurativa. Na justiça restaurativa você não vai apontar o dedo para uma pessoa e falar: você é a culpada, se vire para resolver esse conflito. Então o coordenador, quando há o círculo, chamado de guardião do círculo, ele tem que ter a técnica exata para chegar na melhor solução do conflito sem deturpar esses princípios. Tendo como foco as necessidades de todos os envolvidos, responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para o evento danoso, e o empoderamento da comunidade e sociedade por meio da reparação do dano, recomposição do tecido social rompido pela infração e suas implicações para o futuro. O que a gente está vendo nesse conceito é uma participação de todos para a resolução do conflito. Não somente o juiz vai ditar o que a pessoa deve fazer. Não. Todos, ali a expressão responsabilização ativa, todos vão ter que construir esse consenso. Qual é o melhor consenso? E depois vem o empoderamento da comunidade e sociedade. A comunidade e sociedade também tem que participar dessa solução. Porque, às vezes, o dano não é só para uma pessoa, não é só vítima e ofensor. No vídeo, há um dano muito grande na sociedade, e esse é um vídeo muito específico, muito legal para tratar desse assunto. E a sociedade não vai participar do processo, ela não vai poder contribuir, porque ela sofre os efeitos também. Então, nesse conceito, a gente tem uma visão muito geral de justiça restaurativa. Eu coloco nessa exposição breve a justiça restaurativa inserida num conceito de direito penal e infância e juventude, sem exclusão de outros ramos de direito, uma importante ferramenta para desjudicialização de infrações penais ou atos infracionais, assim como para a integração da vítima, do ofensor e da sociedade ao procedimento judicial ou extrajudicial, promovendo-se a cidadania e o bem comum. Eu não pretendo ser muito técnico em relação ao direito, mas a nossa legislação ela tem ainda poucas ferramentas de transação, de autocomposição, principalmente na esfera penal. Tá? Então, no âmbito dos juizados especiais ou da infância e juventude, você tem na legislação uma fase em que é possível essa transação entre vítima e ofensor. No Código Penal, e aí vem
uma constatação de que o Código Penal e o Código de Processo Penal são da década de 40. Não há essa previsão de transação. A justiça restaurativa ela vem sendo utilizada principalmente na infância e juventude e também nos juizados especiais. Seria interessante o estudo aí bem detalhado de como levar isso para o direito penal, sem deturpar a justiça restaurativa. Ainda, pelo que eu pesquisei, ainda há pouca utilização no processo penal. Tá? Aqui há alguns valores, e eu vou dividir em retributiva para aquela justiça que a gente está acostumado, a justiça crime, apuração do fato, pena, da justiça restaurativa. No conceito normativo do crime, a justiça restaurativa ela usa um conceito normativo de crime. Ele é um ato contra a sociedade e ela é representada pelo Estado. Na justiça restaurativa você trata um outro conceito, que seria realístico. É um ato que traumatiza a vítima, causando danos. Na justiça retributiva, o primado do interesse público. O interesse principal da sociedade, representada pelo Estado, o centro. Há um monopólio estatal da justiça criminal. Quem deve falar sobre a justiça, decidir, é só o Estado, ele tem esse monopólio. Na justiça restaurativa, você pode colocar o interesse das pessoas envolvidas e a comunidade fazer uma justiça criminal muito mais participativa. Na justiça retributiva comum, processo decisório a cargo de autoridades, policial, delegado, promotor, juiz e profissionais do direito. São esses os envolvidos para dizer o direito. Enquanto na justiça restaurativa, esse processo ele pode ser compartilhado com as pessoas envolvidas, como vítima, infrator e comunidade. A justiça retributiva comum, ela investiga uma culpabilidade individual voltada para o passado, há uma estigmatização. O que essa pessoa fez? Qual foi o dano que ela causou? A justiça restaurativa ela procura uma responsabilidade pela restauração numa dimensão social, compartilhada coletivamente e voltada para o futuro. A justiça comum ela se utiliza de um uso dogmático do direito penal positivo, isso quer dizer, investiga as leis, como deve ser aplicada, enquanto a justiça restaurativa faz uma utilização crítica e alternativa do direito. Na justiça retributiva há uma indiferença do Estado quanto às necessidades do infrator, vítima, comunidade e comunidade foram afetados. Na justiça restaurativa há um comprometimento com a inclusão de justiça social, gerando conexões. Justiça retributiva seria, então, monocultural excludente, enquanto que a justiça restaurativa teria um caráter culturalmente flexível, onde haveria um respeito muito maior à diferença e tolerância. Eu vou colocar aqui, utilizando esse penúltimo espaço da justiça retributiva, quando ele diz indiferença do Estado quanto às necessidades do infrator, vítima e comunidade, para usar um exemplo que ocorreu comigo num caso criminal. Em breves linhas, o caso foi o seguinte: uma moça aqui de Ferraz de Vasconcelos, que é atleta, estava treinando ali perto do parque conhecido como Birutão e pediu para que o filho filmasse a performance dela com o tablet. Ela mandaria para o treinador para saber se estava tudo ok com o treino. E então começou o treino. O que aconteceu? Um rapaz veio, olhou o tablet, a seguiu, ele usou de violência para arrebatar o tablet. Ele não chegou a usar a violência como um soco ou algo nesse sentido.
mas houve aquela luta corporal pelo aparelho.